Viúvo milionário encontra família oculta. Revelação surpreendente transforma a vida de todos. A solidão envolvia Fernando como um manto pesado. Aos 45 anos, ele passeava frequentemente pela elegante sala de seu luxuoso apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, onde cada objeto lembrava sua amada esposa, Ana, que partirá há 2 anos. Era um empresário de sucesso, dono de uma fortuna acumulada no ramo da tecnologia, mas seu coração estava vazio. Os dias eram preenchidos por reuniões, telefonemas e negócios, mas a alegria parecia um eco distante. A vida que antes pulsava de cores vibrantes, agora era apenas um borrão cinza. Certa manhã, ele se dirigiu a um cartório. Ao resolver pendências, uma informação o fez engasgar com a própria respiração. Ele tinha uma irmã, Maria, 38 anos, residia em uma comunidade humilde da Zona Norte. Um turbilhão de emoções o invadiu. Como sua mãe pôde esconder um segredo tão significativo por tanto tempo? O indignado Fernando lutou com a raiva, mas logo a vontade de entender sua história se tornou mais forte. O que ele deveria fazer? Permanecer em sua bolha de luxo ou buscar essa irmã que nunca conheceu? A decisão surgiu como um grito interno, uma urgência quase palpável. Ele decidiu encontrar Maria. Quando adentrou a comunidade, a realidade o atingiu como um soco no estômago. As cores, os sons, o calor humano daquelas ruas que sempre ignorara foram um choque. Ele era um estranho em sua própria cidade, cercado por pessoas que viviam a vida com uma força que ele havia perdido. Ao encontrar Maria foi como encontrar um pedaço de si mesmo. Ela sorria com um brilho nos olhos, cheia de esperança, amor e resiliência, tudo o que lhe faltava. Conversar com ela era como redescobrir a autenticidade perdida. Fernando ouviu histórias de solidão e superação, que colocaram em perspectiva sua própria vida superficial. A conexão entre eles se tornava mais forte a cada encontro, e ele percebeu que essa nova ligação era mais valiosa do que qualquer bem material. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Entretanto, à medida que sua relação evoluía, novas verdades sobre sua família começaram a vir à tona. E um evento trágico que abalou a comunidade de Maria colocou Fernando diante de uma injustiça que ele nunca havia presenciado. A situação exigia dele uma decisão: permanecer em sua zona de conforto ou lutar por um mundo mais justo. O peso dessa escolha o consumia. O que realmente significava ser rico? O dinheiro poderia de fato comprar felicidade, ou ele havia encontrado sua verdadeira riqueza no amor e na solidariedade? Com o coração acelerado e a respiração entrecortada, Fernando se viu assustado. O que ele faria agora? A oportunidade de se tornar mais do que um espectador em sua própria vida estava a um passo de distância. Seu futuro e o de Maria estavam em jogo. Ele hesitou, e a pergunta ecoava em sua mente: irá agir ou se refugiar em sua vida isolada? O peso da decisão parecia esmagar Fernando. Ele andava em círculos pela sala do seu luxuoso apartamento, o eco de suas solas contra o piso de mármore ressoando em um silêncio impenetrável. A vida que ele conhecia, repleta de negócios e sucesso, agora soava distante, quase como uma lembrança de um sonho que acabou. Maria havia compartilhado com ele os desafios da comunidade, a luta diária pela sobrevivência. Aquela tragédia tinha devastado vidas e deixado corações partidos. Fernando não conseguia ignorar o chamado da justiça que pulsava dentro dele. A vulnerabilidade que viu nos olhos de sua irmã o tocou profundamente, como se ela estivesse destapando uma ferida que ele nem sabia que existia. Ele imaginou Maria, enfrentando um mundo muito mais duro do que o que conhecia. O que ela e seus vizinhos haviam passado faziam querer gritar, mas ele sabia que precisava agir de forma mais eficaz. O que ele poderia fazer para ajudá-los? A dúvida o consumia enquanto ele folheava o celular, pensando em formas de utilizar sua influência e recursos. Sua mente fervilhava com ideias. Nos dias seguintes, Fernando se jogou de cabeça em um projeto que reuniria apoio para a comunidade. Ele começou a reunir doações, criando uma campanha que mostrava a realidade do lugar onde Maria vivia. Com suas conexões poderosas, ele conseguiu a atenção da mídia. A ideia de criar um fundo de emergência para apoiar famílias afetadas parecia uma luz no fundo do túnel. Porém, ao compartilhar sua visão com Maria, ela hesitou.
Fernando, não quero que você entre em uma briga que pode acabar machucando você, disse, preocupada com o impacto das suas ações. Ele sentiu uma pontada no peito ao ver a insegurança nos olhos dela. O desejo de protegê-la se misturava com a necessidade de fazer a coisa certa. Eu não posso ficar parado, Maria. Meu mundo não faz mais sentido se eu não usar isso, respondeu, gesticulando com fervor. Ela olhou para ele e por um momento, as realidades de seus mundos aparentemente tão diferentes pareciam se entrelaçar. Mas os desafios eram maiores do que pensavam. Aqueles que se beneficiavam da situação atual não iriam aceitar mudanças facilmente. Conforme a campanha ganhava força, eles começaram a receber ameaças sutis, mensagens anônimas que tentavam intimidá-los. A realidade o cercava com uma tensão palpável, e Fernando se viu lutando não apenas contra uma injustiça, mas contra forças que ele nunca soubera que existiam. Ele passa a noite sem dormir, pensando em como proteger Maria, sua nova família, e aqueles que se uniram à luta. As sombras daquela vida luxuosa começaram a parecer insignificantes. A adrenalina da batalha acendia uma chama em seu peito, mas a cada passo a pressão aumentava. Ele sabia que um movimento errado poderia custar não só sua segurança, mas a de todos ao seu redor. Ao olhar pela janela, ele viu a comunidade pulsando com vida, cheia de esperança nas pequenas coisas, mas com um gigante invisível que os oprimia. Fernando, tomado pela determinação, sentiu que sua nova missão ia além do que ele imaginava. Mas o que realmente o esperava nessa batalha? Ele se perguntou se estava pronto para encarar a verdade que o aguardava nas sombras. No fundo, o dilema persistia. Ele estava passando de um homem em busca de reconexões para um defensor do que acreditava ser justo. Mas e se essa luta custasse mais do que ele estava disposto a pagar? As imagens de Maria e das pessoas que se tornaram sua nova família flutuaram em sua mente, enquanto uma pergunta ardente ecoava em seu coração. Até onde ele estaria disposto a ir por elas? Fernando sentia o estômago revirar a cada novo dia. A campanha por justiça estava se expandindo, mas o preço que estava pagando se tornava cada vez mais claro. Mensagens de ódio e ameaças anônimas não eram mais apenas palavras jogadas nas redes sociais, agora pareciam se materializar. Ele teve notícias de vandalismo e intimidações nas ruas da comunidade, e a cada relato que recebia, seu coração se apertava mais. Ele acordava antes do sol nascer, imerso num mar de preocupações. Olhava o céu tingido de laranja e pensava em Maria, em como sua luta tinha se tornado parte de sua própria essência. Era estranho como alguém que ele acreditava conhecer tão bem se tornará um símbolo de resistência para ele. Ela o inspirava a ser melhor, mas também o lembrava das consequências que sua escolha trazia. Uma noite, após uma reunião tensa com os apoiadores da campanha, ele encontrou Maria na cozinha. Ela estava preparando um prato simples, mas o aroma era acolhedor e familiar. Ela virou-se e sorriu, mas havia um cansaço em seu olhar, algo que a tornava ainda mais real. Estava pensando em como você é forte, Fernando disse, sem conseguir conter a admiração. Mas assim que as palavras saíram, ele sentiu um nó se formar na garganta. Às vezes, sinto que estou colocando tudo em risco. E se algo acontecer com você? Com todos nós? Fernando, eu escolhi lutar, e você está ao meu lado, cada passo do caminho, ela respondeu, firme. Mas a expressão no seu rosto disse mais do que palavras poderiam expressar. Havia uma preocupação misturada à determinação que só agravava a angústia de Fernando. Ele se aproximou segurando suas mãos, buscando uma conexão mais profunda. E se isso nos custar tudo o que temos? E se essas pessoas que estão por trás das ameaças se tornarem mais agressivas? Se não lutarmos, já perdemos, Maria respondeu, provocando um tremor em Fernando. Às vezes a luta é tudo o que temos. É o que nos mantém vivos. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como uma música conhecida. Ele sentiu que, de alguma forma, elas o fortaleciam, mas também intensificavam sua insegurança. Ele queria acreditar, queria ser o herói daquela história. Mas qual seria o custo disso? Naquela manhã seguinte, a tensão pairava no ar quando Fernando chegou à sede da campanha. Um grupo de pessoas estava reunido, mas logo perceberam que a situação estava séria. Os apoiadores estavam preocupados com novas ameaças e até decidiram cancelar um evento importante que estava planejado para o próximo mês. Não podemos desistir agora, ele interveio com a voz embargada. Se recuarmos, eles vencerão. Mas a sala silenciou. Ele sentiu a dúvida pairar ali como um peso. Várias cabeças se balançaram em discordância, enquanto cada um se questionava se valia a pena arriscar suas vidas. Um amigo próximo, João, que também morava na comunidade e se tornará um aliado, levantou a mão. Fernando, nós acreditamos nessa luta. Mas temos nossas famílias para proteger.
O que faremos se eles virem você como um alvo? Fernando hesitou. A luz da determinação que acendia dentro dele começou a vacilar. A incerteza tomou conta. Ele queria buscar soluções, mas a pressão estava se transformando em desespero. Eu não sei, murmurou. Nesse instante, um grupo de homens entrou na sala. O jeito como se moviam já deixava claro que não estavam ali para dialogar. O pânico tomou conta dos presentes, e Fernando percebeu que a verdade às vezes chega como um soco no estômago. Ele se viu frente a uma escolha que o desafiava a agir enquanto as vidas daqueles que estavam ao seu redor pendiam na balança. Com a adrenalina em alta, ele sentiu uma mistura de medo e determinação. O que faria a seguir? Mais uma vez, perguntou a si mesmo até onde estava disposto a ir. A luta estava apenas começando, mas o verdadeiro desafio estava a um passo de se revelar com ainda mais crueldade. Ele nunca imaginou que a batalha pela justiça pudesse se transformar em algo tão perigoso. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, e a pergunta ecoou em sua mente: quem realmente estava por trás da opressão que enfrentavam? Fernando sentiu a tensão no ar aumentar quando os homens pararam. Eles o analisaram com olhares duros, como se buscassem uma fraqueza. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Era agora ou nunca. Quem são vocês? Ele perguntou, tentando esconder o tremor na voz. A resposta era pura e simples: medo. Ele não se lembrava de ter se sentido tão exposto, como se estivesse no diante daquela garagem mal iluminada. Um dos homens, alto e corpulento, avançou. Estamos aqui para que você entenda onde está se metendo, garoto. Você está atraindo atenção indesejada. É melhor parar com essa campanha antes que algo pior aconteça. Os apoiadores de Fernando começaram a murmurar, a insegurança se espalhando como um incêndio. João foi o primeiro a sugerir uma saída. Vamos, Fernando. É melhor não arriscar nossas vidas assim. Mas Fernando se manteve firme, fixando os olhos no homem à sua frente. Não vou desistir. A luta é maior que todos nós. Não tenho medo. Nesse instante, o homem deferiu um olhar de desprezo, mas havia uma fagulha de respeito em meio à ameaça. Coragem não é tudo, menino. Uma decisão errada e você pode colocar todos em perigo. Pense bem. Ele se virou e saiu com o restante do grupo, deixando a sala em um silêncio ensurdecedor. Fernando sentiu as pernas fraquejarem, mas não queria mostrar fraqueza. Ele se virou para os apoiadores, os rostos ansiosos refletindo uma mistura de preocupação e esperança. Não podemos nos deixar intimidar. Essa luta não é só minha, é nossa. Precisamos encontrar uma forma de seguir em frente. A voz de Maria ecoou em sua mente, o encorajamento que ela sempre trazia. Sim, mas e se não forem os últimos avisos? O que faremos se eles voltarem com mais força? A fala de João interrompeu seus pensamentos. E se a gente tiver que procurar ajuda? Não estou dizendo que devemos desistir, mas talvez seja a hora de envolver alguém que possa nos ajudar de verdade. Fernando franziu a testa pensando. Era verdade que precisavam de apoio, mas quem seria essa pessoa? Havia um ex-policial em sua comunidade conhecido por seu histórico de proteger os vulneráveis. Talvez ele pudesse ser a chave. João, você conhece aquele ex-policial que vive lá no centro? O que acha de falarmos com ele? Os olhos de João brilharam. Pode ser uma boa ideia. Mas você tem certeza de que quer envolvê-lo nessa bagunça? O que temos a perder? Fernando réplica, sentindo um renovado impulso de lutar. Se ele puder nos ajudar a entender quem está por trás disso, podemos fortalecer nossa campanha. Precisamos descobrir do que realmente estamos enfrentando. O grupo se uniu em torno do plano, o nervosismo ainda persistindo, mas agora havia um foco, uma direção. Eles orquestraram a saída, decidindo ir ao encontro do ex-policial naquela mesma noite. Quando a noite caiu, uma sensação estranha pairava sobre Fernando. Havia esperança, mas também um peso grande no coração. E se fosse um erro? E se envolver alguém ainda mais perigoso? Naquela caminhada até o bar onde o ex-policial costumava se encontrar, cada passo parecia mais pesado que o anterior. As ruas estavam mais vazias, as sombras parecendo mais longas. Ao chegarem, uma luz tênue iluminava a entrada. Fernando parou antes de entrar e virou-se para os amigos. Estamos prontos para isso? Se descobrirmos algo que não queríamos, não há como voltar atrás. Maria olhou para ele, seus olhos refletindo uma determinação que ele admirava. A verdade pode doer, mas também pode nos libertar. Devemos saber a realidade, não importa quão difícil ela seja. Fernando soltou um suspiro profundo e com um aceno de cabeça decidiu entrar. O que encontrariam naquela conversa poderia mudar tudo. E a cada passo ele se perguntava, o que mais poderiam descobrir além das ameaças que já conheciam?
A atmosfera estava pesada, e o cheiro de cigarros e bebida se misturava com um toque de nostalgia no bar antigo. As paredes estavam cobertas de fotos em preto e branco, testemunhas silenciosas de histórias que um dia foram vibrantes. Fernando engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Assim que entraram, seus olhos se ajustaram à escuridão. No fundo, uma figura robusta estava encostada no balcão, segurando um copo de uísque. Era Carlos, o ex-policial. Seus olhos, um pouco cansados, analisaram o grupo com curiosidade. Vocês são os jovens que andam falando muito, não é? A voz dele era grave, mas havia um amável toque de humor. Fernando decidiu ser o porta-voz. Carlos, precisamos da sua ajuda. Estamos enfrentando uma situação complicada e queremos entender o que realmente está acontecendo em nossa comunidade. Carlos levantou uma sobrancelha, intrigado. Complicada? O que exatamente tem acontecido? Fernando se adiantou, sentindo a urgência. Homens ameaçaram a nossa campanha. Eles disseram que estão de olho em nós, e precisamos saber quem são e o que querem. Podemos contar com sua experiência? Carlos olhou para os amigos de Fernando, avaliando a determinação nos rostos deles. Uma coisa é clara, meninos, esse tipo de gente não brinca. O que vocês estão dispostos a colocar em jogo? João se adiantou. Estamos dispostos a tudo. Não podemos deixar o medo parar a luta por justiça. A resposta sincera agradou a Carlos, que cruzou os braços e respirou fundo. Certa vez eu também lutei por justiça. Perdi amigos nesse processo. Mas se querem saber a verdade, tenho algumas informações. E isso pode trazer consequências. Fernando olhou para os amigos. A coragem crescia dentro dele, mas a incerteza permanecia. Estamos prontos para as consequências, Carlos. A verdade é mais importante agora. Carlos acenou com a cabeça e pediu um copo para Fernando. Primeiro, precisamos de uma estratégia. Mantenham-se unidos e discretos. Não dá para saber quem está por trás disso, mas posso te ajudar a mapear as pessoas envolvidas. Com cada palavra que Carlos falava, o grupo sentia a adrenalina crescer. A sensação de que estavam prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita os deixava ao mesmo tempo nervosos e animados. O ex-policial começou a compartilhar informações sobre o submundo que eles jamais imaginariam conhecer. Esses homens têm ligações com políticos corruptos. Afetaram a vida de muitas pessoas neste bairro. E vocês podem ser o próximo alvo. Fernando sentiu um arrepio correr pela espinha. A ideia de estar em um jogo tão perigoso, com apostas tão altas, açoitava seu coração. Mas também trouxera à tona uma chama de determinação. Eles não podiam recuar agora. Carlos prosseguiu, revelando nomes, locais e conexões que Fernando nem sequer imaginava que existiam. As palavras saíam como um filme em sua mente, desenhando um quadro mais amplo da corrupção que existia à espreita. Mas enquanto o grupo absorvia cada detalhe, a porta do bar se abriu logo atrás deles, e o som de passos pesados ecoou. Fernando virou-se lentamente. Os homens que o haviam ameaçado antes estavam de volta. Desta vez, pareciam mais determinados. O ex-policial notou a mudança na expressão de Fernando e rapidamente ajustou seu tom. Escutem, o que vocês fazem a seguir é crucial. E a coragem de vocês será testada novamente. Fernando sentiu seu coração disparar. Eles haviam buscado a verdade, mas a verdade era algo que poderia custar muito caro. E agora, o que fariam próximo a esses homens perigosos? Ele percebeu que as consequências estavam batendo à porta. Estamos prontos para lutar, não importa o custo, disse Fernando sem hélice na voz, mas com um vazio no estômago. E com isso, o que poderia acontecer a seguir? A coragem deles seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? O bar, antes um refúgio acolhedor, se transformou em um campo de batalha emocional. Os passos firmes dos homens que entraram soaram ameaçadores, arrastando a atenção de todos para o lugar onde estavam. Fernando sentiu o sangue ferver em suas veias, uma mistura de medo e raiva. Os rostos de seus amigos se tornaram sérios, refletindo a tensão no ar. Vocês escolheram o caminho errado, garotos, um dos homens disse, com um sorriso cruel no rosto. Ele tinha uma presença imponente, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Devem desistir dessa busca. Não vale a pena. Carlos se posicionou à frente do grupo, os músculos tensos. Estamos aqui para ficar, e não vão intimidar esses jovens. Sua voz, firme e segura, ecoou por todo o bar. Um silêncio desconfortável pairou, enquanto o grupo avaliava a situação. Fernando sentiu o coração disparar em seu peito. Ele sabia que Carlos estava certo. Não poderiam se deixar levar pelo medo. Mas a dúvida ainda o atormentava. Como poderiam enfrentar esses homens, sabendo que suas vidas estavam em jogo?
Não queremos problemas, Fernando disse, tentando manter a voz calma, embora a tremedeira já estivesse tomando conta de seus dedos. Só buscamos justiça. Justiça? O homem riu, um som que fez estremecer o ambiente. Aqui a única justiça que existe é a dos fortes. Vocês, meus amigos, são apenas peças em um jogo que nem sabem jogar. João, que estava perto, apertou os punhos. Seus olhos brilhavam com a intensidade da determinação, mas a arrogância do homem era uma barreira difícil de romper. E se a peça que vocês subestimam se levantar e lutar? As palavras de João foram como um soco no estômago de Fernando. E se a gente se unir e lutar de verdade? O grupo precisava de um líder, de alguém que inspirasse coragem. Esse alguém poderia ser ele. Carlos pareceu perceber a chama renascente entre os jovens. Se vocês quiserem realmente mudar algo, precisarão de inteligência, força e, acima de tudo, estratégia. Sozinhos não conseguirão. Os homens, percebendo a resistência crescente, avançaram um passo. O ambiente se tornou elétrico, e o desejo de lutar por suas crenças queimava intensamente em Fernando. Ele se lembrou de tudo que havia levado seus amigos até ali, das conversas e planos. A luta por justiça não era apenas deles, mas de toda a comunidade. Estamos prontos para pagar o preço. Fernando gritou audacioso, sentindo os olhares fixos em seu rosto. Se ninguém lutar, essa injustiça nunca vai acabar. A expressão desdenhosa dos homens pareceu hesitar por um momento. Carlos piscou rapidamente para o grupo. Era a hora de agir. Eles precisavam de um plano, uma maneira de desmascarar os homens que estavam à caça. Vamos nos reunir para conversar. Vamos encontrar um lugar seguro, Carlos sugeriu, deslizando rapidamente pela situação. O ex-policial sabia que a batalha não seria fácil e que continuar naquela conversa poderia ser um grave erro. Fernando notou que os homens trocaram olhares apreensivos. Eles não esperavam uma reação assim. Isso deu a ele um impulso. Vamos, pessoal. A luta ainda não acabou. Os amigos se moviam juntos, determinados a não serem derrotados pela intimidação. Em grupo, eles estavam mais fortes. O assunto que antes era só conversa, agora se tornava real e urgente. O que os aguardava além daquelas portas? O que mais descobrirão nas entranhas da corrupção que assombra sua comunidade? A partir daquele momento, o bar não era mais ninguém, era apenas um ponto de partida para algo mais. Algo que poderia mudar tudo. E se o que eles encontrassem ao seguir nessa direção se tornasse o início de uma luta pela verdade, o que isso poderia significar para todos? Fernando olhou nos olhos de seus amigos e percebeu que a coragem deles era a mesma. A trilha estava aberta, e o que cada um deles tinha a perder era menor do que o que podiam ganhar. Mas, ao pisar para fora do bar, uma inquietação tomou conta dele. Eles tinham coragem, mas isso seria suficiente para enfrentar o que ainda estava por vir? O ar fora do bar parecia pesado, como se o mundo estivesse atento ao que estava prestes a acontecer. Fernando sentiu o peso das olhares. Era como se toda a atmosfera daquele lugar carregasse um mistério, um desafio a ser desvendado. Ele respirou fundo. O que viria a seguir seria um teste não apenas de coragem, mas também de amizade e lealdade. Carlos liderou o grupo pelas ruas escuras, cada passo ecoando como um mantra de determinação. Precisamos de um plano, ele disse, a voz firme cortando a agitação ao redor. Precisamos entender realmente quem são esses homens e o que eles querem de nós. João caminhava perto de Fernando, seu olhar fixo no chão, como se tentasse decifrar algo que estava escondido. Você acha que eles podem fazer alguma coisa contra nós? Ele murmurou, a preocupação clara em seu tom. Não sei, mas temos que nos preparar para o pior, Fernando respondeu, buscando conforto na firmeza de suas palavras. Ele sentia a responsabilidade crescente em seus ombros. Se não fossem eles, quem iria se levantar? Era um pensamento que pulsava em sua mente, quase como um grito de guerra. Após alguns minutos de caminhada, encontraram um pequeno parque, iluminado apenas por algumas lâmpadas amareladas nos postes. Ao se sentarem em um banco, o peso da situação começou a cair sobre eles como uma tempestade prestes a desabar. Precisamos de informações, Carlos começou, o foco em seu olhar ardendo com determinação. Um dos caras lá era o líder de um grupo que sabemos que está por trás desse esquema de corrupção. Se conseguirmos saber mais, podemos desmascará-los. Tinha um nome que ele mencionou, algo como The Hulk. Voltando-se para Fernando, João acrescentou. Pelo que ouvi, ele é alguém que tem mãos em tudo aqui na área. Fernando assentiu. Se conseguirmos descobrir onde ele está, talvez possamos fazer algo até conseguir apoio de outras pessoas. O clube do lado tinha algo sobre isso, era uma pista. Mas ao mesmo tempo, a intenção deles não era clara.
Eles poderiam se arriscar e confrontar essa pessoa, mas o que aconteceria depois? O desespero pesava como uma nuvem negra. Mas antes que pudessem prosseguir com o plano, uma sombra passou diante deles. Olhando a esquina do parque, Fernando reconheceu um rosto que nunca esperava ver ali: Lucas, um velho conhecido da escola, agora um agente de segurança conhecido por trabalhar para The Hawk. Ele estava em sua direção, um sorriso astuto se formando aos poucos. Olha quem está aqui, os pequenos guerreiros, Lucas disse, a ironia em sua voz. Isso é o que vocês decidiram fazer? Lutar contra quem vocês não têm a menor ideia de como enfrentar. Seus olhos brilhavam com um desafio. Uma onda de tensão tomou conta do grupo, mas Fernando sentiu um fogo dentro de si. Agora sentia que aquela era a chance de decidir, de se entregar ao medo ou de avançar. Estamos prontos para lutar, ele respondeu, mais seguro do que se sentia por dentro. Lucas riu, mas havia um toque de inquietação. Cuidado com o que desejam. O jogo pode sair do controle rapidamente. Ele virou-se, deixando uma nuvem de mistério pairando no ar. Os amigos trocaram olhares, cada um sentindo o mesmo peso nas costas. O tempo estava se esgotando, e o desafio de enfrentar The Hawk estava mais perto do que nunca. Fernando começou a se levantar. Precisamos agir agora. Não temos tempo a perder. Assim que deram os primeiros passos, suas mentes estavam cada vez mais repletas de questões. Eles estavam prontos para a luta, mas até onde iam? Qual era o verdadeiro objetivo deles, e o que eles iriam descobrir nas sombras da verdade? Fernando hesitou na porta do parque, sentindo o peso da decisão. O que aconteceria quando eles finalmente confrontassem as forças que ameaçavam suas vidas e sonhos? A adrenalina corria pelas veias de Fernando enquanto ele olhava para os amigos, que também estavam lutando com seus próprios medos e ansiedades. A luz amarelada do parque fazia cada um deles parecer mais pálido, quase como sombras prontas para desaparecer. Mas havia um olhar de determinação em seus rostos, porque sabiam que não podiam recuar agora. Vamos fazer isso juntos, Carlos disse com firmeza, colocando uma mão no ombro de Fernando. Se for para irmos a alguma parte, que seja juntos. Se um cair, todos caem. Fernando assentiu, o coração acelerado, lembrando das promessas que haviam feito um ao outro. Qualquer que fosse o caminho adiante, eles tomariam decisões coletivas baseadas na confiança e na lealdade. Era um pacto silencioso, mas poderoso. Eles seguiram em direção ao clube do lado, o estômago de Fernando revirando com cada passo. A música alta e as risadas lá de dentro pareciam distantes, quase como se a realidade que estavam prestes a enfrentar existisse em um mundo à parte. Todo o clima de celebração fez com que suas ansiedades fossem ainda mais palpáveis. Podemos tentar perguntar a alguns clientes sobre The Hawk, João sugeriu, o nervosismo embargado na voz. Talvez haja alguém que saiba algo. Precisamos de informações. O que ele está planejando? Onde ele está? Tudo isso. E se eles disserem que não? Fernando perguntou, embrenhando-se cada vez mais nas dúvidas. E se apenas nos botarem para fora? Carlos, sempre mais confiante, lançou um sorriso encorajador. Nós não vamos saber se não tentarmos. Além disso, se acontecer algo, estamos juntos. E juntos somos mais fortes. Ao chegarem na entrada do clube, o cheiro de cigarro e uma mistura de bebidas os envolveram. O som da música era intenso e pesado, pulsando em seu peito como um chamado. Ferramentas de dor, mas também de libertação. Eles trocaram olhares determinados antes de entrar. Fernando percebeu que o clima no interior era elétrico. As pessoas dançavam riendo, perdidas em suas próprias vidas, sem saber do perigo que rodeava aqueles jovens decididos. Mas para Fernando, cada instante parecia pretexto para uma batalha interna. O que eles iriam enfrentar ali poderia não ser apenas físico, mas também emocional. Conforme avançavam, Carlos e João começaram a olhar ao redor, buscando rostos conhecidos ou qualquer sinal que pudesse guiá-los. Fernando, porém, sentiu algo mais, uma presença, como se estivesse sendo observado. Ele se virou, e logo encontrou Lucas de novo em uma esquina escura. O olhar dele era sério, quase ameaçador. Vocês não deveriam estar aqui, disse Lucas, sua voz baixa, mas cheia de peso. Já estou avisando. A situação é mais complexa do que parece. Existe muito em jogo. E você, Fernando, cuidado com o que desejar. Pode acabar descobrindo verdades que preferiria nunca ter sabido. O aviso ressoou na mente de Fernando, mas antes que pudesse responder, um grupo de homens entrou repentinamente, todos com ar intimidador. A energia no ambiente mudou na mesma fração de segundo. A música foi ofuscada pelo murmúrio crescente entre os clientes. É o pessoal do The Hawk, João sussurrou, a expressão dele se alterando de curiosidade para puro medo. Agora, era a hora de agir. Mas como?
Fernando sentiu a pressão em seu peito, uma luta interna entre agir ou se esconder. O que fariam? Eles estavam prontos para enfrentar isso? Uma nova onda de decisões pesava em suas costas enquanto o grupo se preparava para descobrir o que estava realmente em jogo e quais eram as consequências de suas ações. Seriam os heróis dessa história, ou apenas mais uma parte do enredo implacável que já estava rodando? Fernando respirou fundo, tomando um passo à frente. Só precisamos de uma única chance. E enquanto seus amigos se aproximavam, ele sentiu que, de alguma forma, essa decisão mudaria tudo. O que aconteceria quando enfrentassem a verdade? Fernando hesitou, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Um calafrio percorreu sua espinha ao ver os homens adentrarem o clube. Eles não eram pessoas quaisquer. Eram figuras que, por onde passavam, espalhavam uma aura de poder e medo. Fernando não conseguia controlar sua respiração. Eles não parecem brincadeiras, murmurou Carlos, engolindo em seco. O que fazemos agora? A pergunta pairou no ar, densa e pesada. Fernando olhou para seus amigos, buscando algum sinal de esperança. Mas tudo o que viu foram os rostos apreensivos refletindo suas próprias dúvidas. A música que antes parecia vibrante e acolhedora agora se tornará opressiva, como se cada batida fosse um lembrete de que estavam invadindo território alheio. Calma, disse João, tentando se mostrar firme, embora seu olhar denunciava a insegurança. Podemos só observar, entender o que está rolando. Não precisamos agir precipitadamente. Justo quando Fernando pensou que isso poderia ser uma estratégia, um dos homens se virou, capturando sua atenção. Ele tinha um olhar penetrante que parecia enxergar através das camadas de proteção que Fernando tentava estabelecer. O homem olhou diretamente para ele, como se soubesse que a coragem estava balançando na corda bamba. Você não está em um lugar seguro, garoto, o homem disse em tom sarcástico. O que você e seus amigos acham que estão fazendo aqui? O que você quer? Fernando conseguiu dizer, a voz falhando um pouco, mas firmando-se na certeza de que não podia recuar agora. O homem sorriu, mas não era um sorriso de amizade. Quero saber o que vocês têm a ver com The Hulk. A resposta foi direta, cortante. Fernando sentiu a tensão aumentar ao perceber que a situação já havia saído do controle. Ele manteve os olhos fixos, determinado a não mostrar medo. Só queremos informações. Informações? Sobre quem? O homem se aproximou, invadindo o espaço de Fernando, o cheiro intenso de cigarro e álcool exalando dele como um aviso. Carlos e João olharam para Fernando, incentivando-o a continuar. Uma mistura de medo e coragem tomou conta dele. Sobre um esquema. Algo que pode estar ferindo pessoas. Nós queremos ajudar, queremos fazer a coisa certa. O riso do homem foi desdenhoso. A coisa certa? Não estamos aqui para fazer o bem, menino. Esse mundo não precisa de heróis. Isso é apenas um jogo de poder e você está muito fora do seu alcance. Isso é uma escolha que você faz, não nós, Fernando respondeu, surpreendendo até mesmo a si mesmo com a audácia. Nós não iremos nos afastar. Já perdemos tempo demais. O homem parou, avaliando. Fernando pôde sentir o peso do olhar sobre ele, a tensão pairando como algo físico. E naquele instante ele percebeu a oportunidade surgindo. Se o homem estava ali, poderia haver uma chance de descobrir mais, de entender o que realmente estava por trás de tudo. Se quiser saber mais, então você vai ter que provar seu valor, o homem disse finalmente, lentamente se afastando. Estarei em um lugar de sua escolha amanhã à noite. Venha preparado. Fernando trocou olhares com os amigos. O que quer que houvesse amanhã à noite, eles precisariam estar mais unidos do que nunca. Olhou para Carlos e João, as vozes de seus corações ecoando em uníssono. A decisão estava feita. Eles não iriam se esconder. Mas enquanto eles saíam do clube, um sentimento de incerteza pairou no ar. O que significava realmente provar seu valor? O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Ninguém sabia ao certo onde a noite os levaria, mas a coragem estava no ar. O jogo havia começado, e eles estariam prontos para enfrentá-lo. E assim, a história deles se entrelaçaria ainda mais na teia escura e perigosa que era o mundo de The Hulk. Mas a verdadeira pergunta foi deixada no ar. Até onde eles estariam dispostos a ir para encontrar as respostas? Fernando sentia o peso das horas numa curva tensa do tempo. O dia prometia ser decisivo e estava a poucos instantes de ouro. A batalha que travara na noite anterior não era apenas contra um inimigo visível, mas uma luta interna que pulsava dentro dele. Ele olhou para os rostos de seus amigos, a tensão e a esperança reveladas em cada expressão. Eram guerreiros em busca de justiça, mas também eram vulneráveis, percebendo que aquele momento poderia mudar o curso de suas vidas.
No encontro de hoje precisamos mostrar coragem e, mais importante, união, ele disse, respirando fundo para acalmar os nervos. Veremos onde essa jornada nos leva, mas não podemos recuar agora. Carlos, sempre confiante, acenou. Vamos juntos e de mente clara. Eles não esperam que um grupo como o nosso tenha a coragem que temos. Essa é a nossa chance. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, Fernando e seus amigos se dirigiram ao lugar onde se encontrariam com um homem. Cada passo era carregado de expectativa. Logo, o barulho da música e as risadas de pessoas se tornaram ecos distantes, e a realidade deles parecia um filme tenso e cheio de reviravoltas. Ao chegarem ao local, a tensão ficou palpável. O homem, que se apresentou como Rosário, estava encostado em uma parede. Seu olhar penetrante analisava Fernando e seus amigos, e a necessidade de provar seu valor pesava sobre eles como uma espada afiada. Era a hora de usar tudo o que aprenderam, cada passo dado respeitado na luta por mudança. Então vocês realmente decidiram se meter onde não foram chamados, Rosário disse, as palavras balançando no ar como ameaças veladas. O que tem a oferecer? Fernando agarrou a coragem que havia encontrado em Maria. Oferecemos trabalho. Sabemos que muitos estão sofrendo por conta da corrupção, e estamos aqui para lutar por eles. Precisamos de informações que ajudem a expor esses crimes, e isso também pode ser do seu benefício. Rosário riu, mas havia um piscar de curiosidade em seus olhos. E por que eu ajudaria vocês? O que ganho com isso? E ali, naquele momento, junto à fragilidade de suas vidas, Fernando percebeu que a conexão que havia criado com a comunidade tinha um poder que ele ainda não compreendia completamente. Porque juntos podemos desmantelar esse esquema que está destruindo vidas. O que sustenta a corrupção é o medo. Se você não teme, pode ser mais forte do que nós. O olhar de Rosário se fez mais sério e pensativo. Ele estava avaliando aquilo, e foi decisivo. Se querem saber mais, precisam provar seu valor. Vão testemunhar um acordo. E aí, se forem verídicos, eu considerarei ajudá-los a expor esse submundo. Fernando trocou olhares com seus amigos. Era um passo arriscado, mas tinha grande valor em jogo. Estamos prontos. O que precisamos fazer? Ele ouviu a confiança em sua voz se firmar. Não era mais apenas sobre eles. Era sobre todas as vidas que estavam nas sombras. Rosário indicou um local para se encontrarem mais tarde com um aviso claro. Se algo der errado, não será só vocês que pagarão. Esteja preparado. Então, deixou o terreno, como uma sombra. Pregando a urgência de sua missão, Fernando tomou a frente. Estaríamos prontos para tudo, mas precisamos agir agora. Este é nosso momento. Quando a noite caiu, Fernando e seus amigos alinharam suas ideias e decisões. Vamos à luta. As horas escuras adentraram seu encontro, e o local onde Rosário os aguardava pulsava pela atmosfera intensa. O que quer que estivessem prestes a descobrir iria revelar uma nova camada de sua luta. Fernando sentiu o coração acelerado, sabia que a coragem não só era questão de saber lutar, mas também de saber quando agir. Nós somos mais fortes juntos, Carlos exclamou. Palavras ressoaram como recados secretos entre eles enquanto os guardas da porta deixavam um clima sombrio se assentar. Fernando os estava seguindo mais de perto, suas visões compartilhadas poderiam reverter a injustiça. Quando chegaram ao objetivo marcado, um arrepio esteve no ar e, no fundo, Fernando sentiu que a luta ainda não terminara. Se o medo existia, poderia ser transformado em combustível. Eles estavam prontos para enfrentar o que estava por vir, e a conexão que criaram com a luta da comunidade se alimentava com essa esperança. Assim, cada passo investigativo aproximava a verdade de casa, e a revelação que estavam prestes a buscar poderia não apenas expor as sombras que oprimiam suas vidas, mas resgatar a luz no coração deles. As decisões que portanto fizessem, poderiam mudar tudo, não apenas suas vidas, mas suas comunidades. E por fim, Fernando sentiu seu espírito acender em um sorriso genuíno, momentaneamente aliviado por saber que mesmo sob as pressões do desconhecido, estavam juntos nessa jornada. E assim, a conexão pelos laços do amor, amizade e justiça trouxe um novo sentido para o ato de lutar. Eles estavam prontos. Quando a verdade se revelasse, a liberdade e a coragem dariam lugar a uma nova vida e a esperança renascente. E isso tinha seu valor mais rico de todos. Se você sentiu a emoção e o coração pulsando com essa história, é hora de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Este é o momento de mostrar que somos uma comunidade em busca de justiça e coragem.